Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo sobre arqueologia bíblica, arqueologia de Israel, arqueologia da Terra Santa, arqueologia da Terra da Palestina. Temos feito alguns vídeos sobre arqueologia novamente, especificamente tenho feito uma série sobre o Saul. Existiu um Saul histórico ou não? E aí volta e meia alguém vem perguntar sobre reino unificado. Não, existiu um reino unificado, o reino de Saul e depois o reino de Davi. Meus amigos, de acordo com a arqueologia, de acordo com as pesquisas mais modernas, utilizando de diversas técnicas da área do conhecimento científico, o que nós temos atestado é que nunca existiu um reino unificado. Vou voltar a dizer, nunca existiu um reino unificado. Isso é apenas uma tradição da narrativa bíblica. Mas vamos às evidências, vamos ouvir uma das maiores autoridades do mundo em arqueologia bíblica, o arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Vamos à leitura do seu livro, A Bíblia Não Tinha Razão, página 219, aonde Israel Finkelstein irá argumentar exatamente sobre este tema. Então vamos lá, vamos à leitura. A evolução das regiões montanhosas de Canaã em duas sociedades organizadas foi um desenvolvimento natural. Não existe nenhuma evidência arqueológica de que essa situação no norte e no sul tenha surgido de alguma unidade política anterior, em particular de uma centralizada no sul. Ou seja, não há nenhum tipo de evidência, não há nenhum achado, não há nada que nos demonstre que todo o território de Canaã vivia debaixo de uma unidade política, que havia um regente, um rei, um monarca, um poder central. Nós não temos evidências disto nem no norte e nem no sul. O que nós veremos é que estas regiões sempre caminharam de forma independente. Nos séculos 10 e 9 a.C., Judá ainda era muito espalhado no que diz respeito ao povoamento, com um número limitado de pequenas aldeias, de fato, não muito além de 20 ou mais ou menos. Então vamos lá. Não era um grande povoado, por exemplo, a região de Judá. No máximo, tinha uns 20 povoados que se limitavam a pequenas aldeias. Séculos 10 e 9 a.C. Então, logo, não havia como Saul ter um exército, muito menos após ele, Davi, ter um grande exército. Porque o exército de Davi, de acordo com os textos de Samuel, dos livros do primeiro e segundo profeta Samuel, era um exército estrondoso, que Joabe teve que parar de contar, senão ia dar tudo errado. Esta é uma narrativa, porque, vamos lá, cava-se, usa tecnologia, vamos lá, vamos analisar o solo, achados arqueológicos. Não há indícios de uma grande população. Há indícios de pequenos povoados. Vamos continuar a leitura. Há boa razão para acreditar, tanto pelas estruturas diferenciadas dos clãs, como pelos achados arqueológicos, que ali o segmento pastoral da população era significativo, ou seja, era uma população pastoril. E não temos ainda sólida evidência arqueológica
a despeito das incomparáveis descrições bíblicas de sua grandeza, de que Jerusalém não passava de modesta aldeia montanhosa na época de Davi, de Salomão e de Roboão. E olha que se tem um lugar que já foi cavado e escavado, é a chamada cidade de Jerusalém. É aquela região. Diversos arqueólogos ao longo de mais de 100 anos já escavaram aquele lugar. Desde técnicas mais rudimentares e antigas até as técnicas mais modernas, que utilizam-se de equipamentos eletrônicos para fazer análises do solo, mapeamento da região e por aí vai. Então, Jerusalém não teve um templo suntuoso, um grande templo construído por Salomão, não teve uma grande população, nem na época do suposto Davi, nem na época do suposto Salomão, nem na época do suposto Roboão. Todas aquelas descrições são somente um conjunto de narrativas. Nós não temos evidência, não existe nada lá em Jerusalém que comprove suntuosidade, grandeza, magnitude, grande exército, grande população, grandes riquezas. Nada disso lá se encontrou. Ao mesmo tempo, a metade norte das regiões montanhosas, em especial os territórios que sabidamente escaparam da monarquia unificada, era muito ocupada por dúzias de sítios, por um sistema bem desenvolvido de assentamentos que incluía amplos centros regionais, aldeias de todos os tamanhos e pequenas vilas. Resumindo, enquanto Judá ainda era marginal e atrasado sob o aspecto econômico, Israel florescia. Ou seja, sempre quem esteve à frente economicamente, militarmente, sempre burocraticamente, administrativamente, no seu desenvolvimento sociológico, sempre foi Israel Norte. O Sul era marginal, atrasado e pastoril. Vamos lá, estas são o que as evidências mostram claramente, com tudo que há de mais moderno nas técnicas empregadas em escavações arqueológicas. De fato, Israel caminhava muito bem para se tornar um estado completamente desenvolvido, a poucas décadas do final presumido da monarquia unificada, por volta de 900 a.C. Por completamente desenvolvido, queremos dizer um território governado por uma monarquia burocrática que se manifesta na estratificação social confirmada pela distribuição de itens de luxo. Exatamente, tudo isso são achados arqueológicos, evidências, por grandes projetos de construção e por prosperatividade econômica, incluindo o comércio com as regiões vizinhas e um sistema de assentamento completo e desenvolvido. Eu já falei aqui que, na minha perspectiva do escritor do século 7 a 8, antes da Era Comum, antes de Cristo, que é quando os textos bíblicos começaram a sofrer a sua redação, o escritor irá se inspirar nas histórias que eram baseadas na dinastia Anrida, na dinastia do norte, para desenvolver a parte que vai fazer o mito nacional fundador. Ele se baseia nas questões de Anri, da dinastia Anrida. Lê-se Davi,
Henri. Era isso que estava acontecendo do ponto de vista do escritor do texto bíblico, que estava localizado no século 7 a 8 antes da Era Comum. Os textos não foram escritos na época de seus acontecimentos. A exegese já provou isso claramente. A análise literária da literatura do Oriente Próximo, da literatura bíblica com técnicas de exegese, já mostrou isso claramente. Em Israel, os centros administrativos regionais evoluíram no começo do século 9 a.C. Eles eram fortificados, possuíam elaborados palácios construídos de blocos de cantaria e com capitéis de pedras decoradas, isso tudo no norte, enquanto o sul era apenas um lugar pastoril, um lugar que não tinha nada, lugar de marginal no sentido de não ter nada, não ter desenvolvimento nenhum comparado ao norte, ok? Os melhores exemplos são encontrados em Meguido, Jezreel e Samaria, cidades que eram preferidas dos descendentes de Henri. Mas no sul, que é Judá, o uso de blocos de cantaria e de capitéis de pedra somente aparece no século 7 a.C. Olha só, isso aqui é muito importante, porque é a partir do século 8, 722 AC especificamente, que vai começar as migrações de pessoas de Israel Norte para o sul, para Judá. E é quando Judá começa a se desenvolver. Judá, arqueologicamente falando, só começa a se desenvolver plenamente quando chegam imigrantes do norte para o sul, pessoas fugindo da dominação assíria. Vamos continuar a leitura, vou repetir aqui. Mas no sul, o uso de blocos de cantaria e de capitéis de pedra somente aparece no século 7 a.C., em tamanhos reduzidos, mostrando menos influência estrangeira e menor qualidade nas técnicas de construção. Então, até no quesito arquitetônico, de inteligência arquitetônica, Judá era inferior ao Reino do Norte. Existe também grande diferença no planejamento e no desenvolvimento das cidades que sediavam as capitais. Samaria, capital do Reino do Norte, foi instalada como um grande e suntuoso centro de governo. Grande e suntuoso centro de governo no começo do século 9. E Jerusalém só foi completamente urbanizada no final do século 8. Além disso, a indústria do azeite progrediu em Israel desde o começo do século 9, mas em Judá, o sistema de produção do azeite de oliva mudou de indústria privada, caseira e local para a indústria estatal apenas no século 7 a.C. Finalmente, devemos olhar e analisar a história dos assentamentos nas regiões montanhosas, em que o norte foi assentado antes de Judá e atingiu níveis populacionais muito elevados. Em resumo, é seguro dizer que o reino de Israel emergiu como um estado completamente desenvolvido ao norte, não muito depois do começo do século 9 a.C., tempo em que a sociedade e a economia de Judá apenas tinha mudado um pouco de suas origens nas regiões montanhosas. Essa informação é corroborada pelo registro histórico. Ok, meus amigos, espero que esta história, é claro, para os não religiosos, já tenha sido superada, que não haja mais a necessidade de muitas exposições acerca do tema,
pois nunca houve reino unificado, nunca houve monarquia unificada. Israel Norte era uma coisa, Judá, o Sul, era outra totalmente diferente. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos.